Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo bíblico semanal, mais precisamente a esta série que nós estamos fazendo chamada Conflitos e Paralelos, onde nós comparamos alguns personagens da Bíblia. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, seu lápis, sua caneta, ore ao Senhor, venha conosco, vamos ver mais esse momento dos conflitos e paralelos. Hoje nós vamos falar de Abrão. Na verdade, a Bíblia fala de um personagem chamado Abrão, que depois de um certo ponto muda seu nome, Deus o muda, para Abraão. Em verdade, a Bíblia começa a falar de Abrão no capítulo 12 de Gênesis, e ele só vai morrer, só vai contar a sua morte lá no capítulo 25. Então nós temos muitos capítulos, né, relacionados com Abrão ou Abraão. Abrão ou Abraão é o primeiro dos patriarcas, é o início da aliança de Deus com o seu povo. O nome Abrão, que era o nome original de Abrão, né, escrito desta forma, ele é derivado de Brim, Eber e Brim, de Hebreus. E aí o nome dele ficou sendo Abram. Abram em hebraico, ele termina com M no final. O seu nome significa pai elevado ou pai ilustre. Depois de um certo momento, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, Abrão e Deus, eles fazem uma aliança, na verdade Deus faz uma aliança com Abrão, e numa destas alianças, o seu nome é mudado para Abraham. Então, Abraham, se você observar, o nome muda um pouquinho, na verdade, ele acrescenta ao final a palavra Ramon, que quer dizer muitos ou multidão. Então, o seu nome ficou Abrahim ou Abraham, né? Nós falamos Abraão. Então, o significado, ele tem uma pequena variação. Ele vai significar agora pai das multidões ou pai de muitos. Então ele passa de pai elevado ou pai ilustre para pai das multidões ou pai de muitos. Isso porque durante a aliança existe uma das promessas que é fazer de Abrão pai de uma multidão de povos. O início da sua história nós já conhecemos, mas é bom fazermos uma memorização, uma relembrança disso tudo. Em verdade, Abrão, ele é filho de Terá. Terá é da descendência de Sem. E se você lembra, Sem é filho de Noé. Se nós contarmos as descendências desde Sem até chegarmos em Abrão, vão resultar 10, isto é, ele era o 10º descendente, a 10ª geração em relação a Sem. Ele vivia numa cidade de nome Ur. Nós conhecemos como Ur dos Caldeus, só lembrando que os caldeus vão aparecer muito mais tarde. Então a gente identifica essa cidade de Ur como Ur dos Caldeus. Ela fica na confluência entre os rios Tigre e Eufrates. E aí, lá ele morava com o seu pai. Assim que morre um dos seus irmãos, o seu pai Terá, ele vai de Ur para uma cidade chamada Harã, onde um dos seus irmãos morava, Naor. Pois muito bem, quando ele sai dali, sai ele, seu pai, sua esposa e seu sobrinho de nome Ló, que vai aparecer mais tarde na história. Então, indo para Harã, ele passa a morar lá com Terá, seu pai, e o seu irmão Naor, mais a sua esposa, mais o seu sobrinho Ló. Tanto a cidade de Ur quanto a cidade de Harã eram reconhecidos
como centros de adoração da lua. Então eram cidades idólatras. As duas cidades eram cidades idólatras. Ele sai de Harã num determinado momento, ele deixa seu pai em Harã com Naor, e ele sai dali e vai em direção a Canaã. Deus manda ele sair do meio da sua parentela e vai para Canaã. Veja que aqui existe uma discussão que um pouquinho mais tarde nós vamos observar que tanto Terá quanto Naor dizem alguns estudiosos que eles eram idólatras. Eles viviam numa cidade idólatra, eles passaram a morar numa outra cidade idólatra, toda aquela região era idólatra. E, na verdade, Terá, no final da vida, vamos dizer assim, ele se afasta da idolatria. Mas veja aqui, a primeira comparação que nós queremos fazer. Abrão, ele ouviu a voz do Senhor no sentido de que ele saísse daquele local de adoração, ele saísse daquele ambiente de idolatria e que ele fosse para uma outra região. E ele foi pura e simplesmente porque Deus assim o ordenou. Então, veja, primeiro, ele era sensível à voz do Senhor. Ele estava confortável no meio da sua parentela, tranquilo, sem preocupações, dono de muitos bens. Entretanto, chega um dia em que Deus disse: não, eu não te quero aqui, eu te quero num outro lugar. Às vezes nós ficamos confortáveis nas nossas posições, mas às vezes não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente vá conquistar outros lugares, que a gente vá para um lugar melhor, um lugar livre de idolatria, um local de adoração. E é isso que ele faz. Ele sai daquela cidade de Harã, deixa seu pai e o seu irmão. Depois nós vamos ver na história que os descendentes de Naor, eles tinham deuses domésticos, e esses deuses domésticos significam aí uma idolatria. Né? Inclusive no episódio em que Raquel sai da casa do pai, ela leva consigo esses deuses domésticos, essas imagens, né, de deuses domésticos. Ló vai com ele, porque ele sem filhos, Ló sem pai. De repente, essa convivência era adequada para os dois. E aí eles vão para Canaã. Na verdade, eles não sabiam para onde eles estavam indo. Deus ordenava e eles iam conforme a vontade de Deus. Aqui uma coisa importante, ele era casado com uma moça chamada Saraí. Saraí, que depois o seu nome vai ser mudado para Sara. Saraí era filha de Terá, ou seja, ela era irmã de Abrão. Mas ele estava casado com uma irmã. Se nós formos observar hoje, isso não é possível. Isso não é admissível em vários níveis, tanto espiritual, religioso, quanto civil, e nós não admitimos mais isso na nossa cultura, isso não é admitido. Mas naquela cultura, naquela época, isso era muito comum. Né? E, aliás, a expressão irmã significava, na verdade, uma parentela. Né? E então, nesse caso, ele casou-se com Saraí. E ele sai, então, junto com Saraí, sua esposa. E é interessante dizer que, se você for observar a história toda, à medida em que Abrão ia chegando em Canaã, à medida em que ele ia passando pelas cidades, assim que possível, toda vez que ele parava num local, ele arranjava um jeito, ele edificava os chamados altares a Deus, e ele sacrificava em honra a Deus. Isso significa dizer que, desde o início, Abrão já era voltado para o culto único a Deus, ou seja, para ele não existiam outros deuses, assim como existia para o seu pai, assim como existia para os seus irmãos, assim como existia para a sua parentela, para ele não. Para ele existia um único Deus, que era o Deus Altíssimo. Muito bem, então à medida em que ele foi andando
por Canaã, num determinado momento ocorreu, a Bíblia conta que ocorre fome naquela região toda. Aliás, aquela região, vira e mexe acontece fome, vira e mexe acontece uma situação de fome, porque as condições climáticas e a região ela não é muito propícia a uma produção constante, a uma estabilidade de produção. Então, o que aconteceu? Aconteceu, então, essa fome e eles foram então para o Egito. Lá no Egito havia alimentação e eles se dirigiram para lá. Entretanto, Abrão ficou com um pouquinho de receio, porque naquela região onde eles estavam andando, em toda aquela região geográfica por onde eles iam, a cultura, a sociedade dos povos que habitavam ali, dizia que se um governante se encantasse por uma mulher, ele poderia tomar esta mulher, seja do seu pai, seja do seu esposo, seja dos seus irmãos. A mulher, na verdade, naquela época, ela não estava solta no sentido de que ela poderia ter uma vida livre em relação aos homens. Não, ela sempre estava ligada a algum homem, ou seu pai, depois ao seu esposo, ou aos seus irmãos. Então, o que aconteceu? Abrão se ressentiu um pouquinho, ele ficou com receio um pouquinho, porque sua esposa, apesar de já entrada em dias, ela era muito bonita. E ele tinha receio de que, se ele dissesse que era a sua esposa, as pessoas poderiam matá-lo para tomar-lhe a esposa. E se ele dissesse que era irmã, é possível que eles o tratassem com um pouquinho mais de cuidado, com um pouquinho mais de candura, porque, sendo irmã, eles poderiam, inclusive, oferecer presentes a Abrão. E é efetivamente o que acontece. Efetivamente, então Abrão fala que sua esposa é sua irmã, Sarai confirma porque lhe foi pedido, e na verdade, se nós pensarmos bem, não é uma mentira. Realmente ela era irmã, só que era uma irmã casada. Então esta parte foi ocultada. Aqui nós vamos observar um pouquinho, vamos fazer essa comparação agora em relação à índole de Abrão. Abrão era uma pessoa justa? Era uma pessoa honesta? Era uma pessoa fervorosa em relação a Deus? Era. Entretanto, neste episódio, e a gente vai ver que existe um outro episódio similar, ele demonstrou uma falta de fé em Deus. Ele achou que Deus não poderia cuidar dele, sendo ele esposo de Sarai. Então nós vemos aqui, amados, uma certa insegurança de Abrão em relação ao cuidado de Deus. O que não é verdade, nós vamos ver no final da história que isso não é verdade. Deus cuida, Deus cuida. Então não há necessidade de omitir algumas coisas. Veja, Abrão em momento nenhum ele mentiu, ele não estava mentindo, mas ele omitiu alguma coisa. E isso não agrada a Deus. Não interessa se você está mentindo ou omitindo. Né? Interessa é que você fale o que é correto e que você não omita determinadas informações, porque isso é muito grave. Ora, o que acontece nesse momento? Faraó, encantado pela beleza de Sarai, toma Sarai e deixa no seu harém, ou seja, ele a toma como se fosse sua esposa. Então, naquela época era possível, principalmente os governantes que tinham muito poder, que tinham muito status, eles poderiam ter mais de uma esposa. Inclusive, quanto mais esposas eles tivessem, maior o status, maior o poder. Ou seja, isso demonstrava um poder. E Faraó tinha muitas esposas, muitas concubinas. Então, o que acontece? Ele tomou Sarai para si porque ele achou que Sarai era muito bonita. Deus não se agradou disso. Deus não gostou desta situação. Tanto é que ele fere
ele fere o Egito de infertilidade. Ou seja, de repente, por conta disso, de repente, ninguém mais tem filhos. Né? E Faraó é avisado, olha só o que Deus faz. Deus não vai para Abrão, porque Abrão já tinha errado, Abrão já tinha feito errado. Ele vai para o Faraó e ele avisa Faraó. Quando o Faraó observa isso, quando o Faraó se dá conta do que estava acontecendo, de que ele estava pecando e que Deus o repreendia por isso, mesmo que ele estivesse inocente na história, porque para ele foi dito que era sua irmã. Veja, Faraó não havia tocado em Sara ainda. Existe todo um ritual quando se toma uma esposa nesta cultura. Havia todo um ritual, havia toda uma preparação para que a mulher pudesse entrar nos aposentos do Faraó e consumasse o casamento. Isso não havia acontecido ainda. Então Deus avisa com tempo de que para que isso não acontecesse, algo mais grave acontecesse. Então Faraó ele fica muito indignado. E se nós pararmos para pensar, ele tem toda a razão. E aqui nós vamos ver uma atitude um pouco mais nobre de Faraó em relação a Abrão. Faraó chega para Abrão e diz: Abrão, olha o que você fez. E se alguém tivesse tomado ela? E se alguém tivesse feito alguma coisa com ela? Né? E aí, como é que eu estou sofrendo aqui porque você omitiu esta parte. E Deus avisou Faraó que Abrão era um profeta. Então o que acontece aqui? Abrão, para se redimir disso tudo, ele ora em favor de Faraó, em favor do povo do Egito. E aí a palavra diz que Deus abre a madre do povo, ou seja, Deus restaura a fertilidade, porque a fertilidade é um valor muito, muito grande naquela cultura. Né? Em muitas culturas a fertilidade é um valor muito grande, e ali naquela época muito mais. Muito bem. Depois dessa situação um pouco constrangedora para a moral de Abraão, ele sai dali e ele vai para Canaã de volta. Ele volta ao espaço onde antes ele andava. E aí o que acontece é que tudo isso acompanhado de Ló, ele percebe que tanto ele quanto Ló tinham muitos bens, muitas posses, muito gado, muito povo junto com ele. E aí, esses dois juntos, a terra não tinha como, porque era muita coisa mesmo. Então, e o que acontece? Os pastores de um e do outro começavam aquela discussão, porque afinal de contas falta água, falta espaço, falta recurso. Então eles começavam a meio que entrar em conflito. E Abrão não queria isso. O que ele fez? Ele chega para Ló e diz para Ló: Ló, vamos fazer o seguinte, você escolhe. Se você disser que vai para cá, eu vou para lá. Se você disser que vai desse lado, eu vou para o outro lado. O que eu não quero é discussão, o que eu não quero é briga. Então nós vamos, por bem, nós vamos cada um para o seu lado. A gente se separa porque junto não tem como, a terra não consegue suportar. Muito bem. E aí, olha lá, agora vamos comparar. De novo, vamos comparar agora Abrão. Com quem a gente vai comparar Abrão agora, Eleni? Com Ló. Ló, a gente existe um estudo de Ló que provavelmente o amado já tem acesso. Ló ele era um homem bom, mas ele tinha algumas coisas assim que faltava aquela maturidade espiritual para Ló. Ló, quando ele olha a terra, ele só vê o que é bom e o que não é. Ele vê a questão material, ele não vê a questão espiritual. Então, quando ele olhou a terra, essa imagem que o amado está vendo aqui, é uma imagem que hoje existe lá. Então, era
era um espaço amplo e era um espaço fértil. Naquela época, a região de Sodoma e Gomorra era a região mais fértil que existia, era a região muito fértil. Ou seja, se de repente eu pudesse escolher sem outras implicações, é óbvio que aquela região deveria ser escolhida. E Ló não está nem um pouco preocupado com Abrão. Ele simplesmente olha e diz: essa é a melhor? Essa é a melhor. Então é essa que eu quero. Simplesmente isso. Não me importa onde é que você vai, não me importa se você vai achar um lugar bom, se você vai lugar. Não me importa. Este é o lugar melhor? Então o lugar melhor eu quero para mim. Então você veja aqui que Ló não teve consideração para com Abraão. Você percebe que Ló só tinha interesse material. Amado, aquela região era uma região espiritual, era uma região muito delicada, era uma região muito decadente. O povo que vivia ali, naquela região de Sodoma e Gomorra, era um povo muito decadente, era um povo de pecado, largado ao pecado. Ló não teve a menor preocupação com isso. Ele só estava vendo a vantagem que ele poderia receber. E aqui a gente tira uma mensagem para a gente também. Será que a vantagem material ela é superior à vantagem espiritual? Para Abrão, não. Para Abrão, a vantagem espiritual era essa. Deus disse para ele: diga que Ló escolha, eu vou te abençoar onde você for. Não interessa se é uma escolha pelos olhos humanos. Interessa que ele vai escolher e para onde você for eu vou te abençoar. Porque a bênção do Senhor acompanha aqueles que honram a Deus e que obedecem a Deus, que era o caso de Abraão. E não era o caso de Ló. Ló escolhe uma região, que é uma região fértil, que é a região de Sodoma. E Abraão fica em Canaã, fica naquela região que vira e mexe, dava seca, dava fome, enfim, uma região que era um pouquinho mais delicada, um pouquinho mais frágil, mas que Deus iria abençoar onde ele ficasse, onde ele fizesse o acampamento, a sua residência. Tá? Então aqui a gente vê a comparação entre Ló e entre Abrão. Né? Abrão estava preocupado no bem-estar de Ló. Ló não estava preocupado com o bem-estar de Abrão. Abrão estava preocupado se Deus ia o abençoar. Não interessa onde. Ló não. Ló estava olhando o que era material. É a região mais fértil? É aqui que eu vou ficar. Mas não é uma região boa para você. Às vezes, amado, não é um local bom para nós. Não é uma influência boa para nós. Então a gente precisa observar isso, precisa escolher. Pois muito bem, o que acontece agora? O amado sabe a história, não deu uma situação muito boa. O que acontece é que os 5 reis da região, eles oferecem então guerra para os reis de Sodoma, Gomorra e mais alguns ali, exatamente porque era uma questão de dominação. Então, eu posso não ocupar o teu território, mas você está submisso a determinado rei. E aí o que acontece? Você tem que pagar impostos, você tem que pagar tributos ao rei ou aos reis que dominam a região, mesmo que eles não habitem no lugar. E era exatamente isso que acontecia. Ora, veja lá o que acontece. Os reis fizeram guerra contra os reis de Sodoma e Gomorra e ganharam. Eles ganharam a guerra, porque eles já tinham ganho antes. Eles já tinham ganho antes, Sodoma e Gomorra já estava tributária desses reis e eles acabaram se insurgindo. E aí os reis vieram e forçaram, né, uma guerra, inclusive tomaram reféns, tomaram bens, porque quem ganha a guerra fica com o que se chama de espólio de guerra.
que são os bens daquela pessoa vencida. Aquilo tudo passa para o vencedor. Agora é dele, foi ele que conquistou. Espólio de guerra. Nesta guerra, Ló, metido no meio desta guerra, acabou ficando refém destes reis. E Abrão ficou sabendo disso. Então Abrão vai ao encontro desses reis, ele toma 300 dos seus homens. Olha lá, gente. 5 reis guerrearam com outros reis, ganharam deste exército dos outros reis. Abrão pega um punhadinho de gente, 300 homens que sabiam lutar, ok, mas 300 homens perante o exército de 5 reis era um pouquinho de menos, né? Eram poucos. Mas Deus abençoa. Você está vendo a disputa aqui? Como é que é? Então veja, não interessa o tamanho do exército que o servo de Deus está enfrentando. Não interessa ser um punhadinho. Interessa se você é um punhadinho, meu amado. Interessa. Interessa se você é punhadinho. É um punhadinho de gente. Não interessa. Interessa se você vai lutar contra 5 reis, contra 10 reis, contra quantos reis forem. Interessa que Deus está contigo. E Deus estava com Abrão. Tanto Deus estava com Abrão que Deus ganha que Abrão ganha desse exército, liberta não só Ló, como todos os outros, e ele recupera todo o espólio. Recupera todo o espólio. Então ele recupera tudo isso. E aí, ao seu encontro, vai Melquisedeque. Se o amado ver, tem um estudo sobre Melquisedeque. Vai ter um estudo só sobre Melquisedeque, esse chamado rei sacerdote. Era um rei sacerdote da cidade de Salem ou de Shalem, que nós conhecemos com o nome de Jerusalém. Esse é um nome antigo, né? Um dos nomes antigos, porque Jerusalém tem muitos nomes. Tá? E Melquisedeque vai ao encontro de Abraão e abençoa Abraão. Olha aqui que coisa interessante. Então a gente já viu aqui Abrão e os outros exércitos, o punhadinho ganhando do exército. Agora outra coisa que eu quero que você compare aqui. Abraão, ele se encontra com Melquisedeque. Melquisedeque, você vai ver no estudo que nós fizemos, ele é um tipo que a gente fala, né, na Bíblia, ele representa algo. E nós podemos comparar Melquisedeque com Jesus Cristo, o sacerdócio eterno. Então veja que coisa interessante aqui, meu amado, que o patriarca, o primeiro, quando Deus chama o povo dele, ele chama Abrão. Abrão é o primeiro, é dele que vem todo o povo de Deus. Tá? Inclusive os sacerdotes, segundo a lei, vêm de Abraão, um dos seus descendentes. Depois vocês vão ver lá, é Levi, e Levi é a ordem sacerdotal. Mas aqui eu estou falando de uma outra ordem, uma ordem divina. Então o patriarca, o primeiro, Deus faz com que um sacerdote da ordem chamada da ordem de Melquisedeque, que representa, ele tem uma representação aqui, né? Eu posso compará-lo com Jesus Cristo, tá? Que é o nosso sacerdote, que é o nosso rei, tá? Ele vem abençoar o primeiro patriarca. Olha, Deus dá esta oportunidade, esta possibilidade. Aqui, amado, Melquisedeque seria superior a Abrão? Sim, seria superior a Abrão, porque Melquisedeque está abençoando Abrão. Então, é o superior que abençoa o inferior. Nesse caso, Melquisedeque é superior. Portanto, ele está abençoando Abrão. E Abrão lhe dá o dízimo. Então, veja, eu tenho aqui o confronto, o que a ordem sacerdotal real, porque ele era um rei sacerdote, que representaria a figura de Jesus Cristo, tá? Mas muitos anos lá na frente, certo? Ele está abençoando agora o primeiro patriarca, de onde tudo começa, a linhagem do povo
de Deus aqui. Então, Abraão é chamado para ser o patriarca e Deus prepara a ida de Melquisedeque para abençoar o primeiro patriarca. Então, o primeiro patriarca foi abençoado sim. Além do pacto que Deus fez com Abraão, ele ainda deu um sacerdote específico para abençoar Abraão. Abraão, como eu já disse, Abraão também dá o dízimo. O dízimo, e depois ele vai ser constituído, mas provavelmente já existia, então, esta regra do dízimo. O dízimo, portanto, ele aparece lá com os sacerdotes, nos levitas, isso é dado lá nas regras do Sinai. Mas aqui Abraão já está cumprindo esta regra. Portanto, mais uma vez, nós estamos vendo que Melquisedeque era superior a Abraão, porque Abraão lhe dava o dízimo. Era abençoado por ele e lhe dava o dízimo. Muito bem, meu querido. Nós vamos observar em toda esta passagem aqui, então, a história de Abraão, ela começa no capítulo 12 de Gênesis, e ela vai até 25. No 25, a palavra conta a morte de Abraão. Destas passagens todas, desses capítulos todos, nós podemos encontrar 4 vezes em que Deus confirma uma aliança, um chamado para Abraão. 4 vezes. São 4 confirmações. Se o amado for observar, deixa para ler com calma, né? Então a gente está citando aqui, depois o amado com calma lê a passagem de Gênesis 13, do versículo 14 até o versículo 18, ele está falando sobre as 2 promessas, que são as promessas básicas de Deus faz para Abraão. Veja aqui, Deus promete-lhe uma descendência. Então, essa é a questão não só material, não só física, mas isso tem reflexo espiritual também. Então, Deus está prometendo a ele uma descendência. Lembre-se, Abraão ainda não tinha filhos. Ló, que era o mais próximo de um filho para ele, já tinha se separado, já tinha dito tchau para o tio. Talvez o servo mais importante, Eliezer, que era o mais próximo que ele tinha, era um servo. Né? Foi criado na casa dele, enfim, na verdade, descendência dele mesmo ele não tinha. Então Deus lhe promete desde o início que ele vai ter uma descendência e que essa descendência vai ser numerosa. Nós que já sabemos a história, temos essa certeza, a gente já sabe a história, a gente sabe que isso vai acontecer efetivamente. E ele promete uma segunda coisa, ele promete aquela terra onde ele estava perambulando, onde ele estava peregrinando, aquela terra que a planta dos pés dele estavam pisando. Veja como Deus faz as coisas, né? Deus fez com que Abraão pisasse naquela terra inteirinha. E onde ele foi botando a planta do pé, aquilo tudo foi terra que Deus deu para os seus descendentes. Então Canaã inteira foi conquistada. Depois o amado vai ver aqui na história para frente. Então, desde esta primeira aliança, desde essa primeira promessa, Deus está falando aqui descendência. Aqui em Gênesis 15 ele fala em descendência de novo, tá? Aqui ele fala em descendência. Aqui no Monte Moriá é a sua descendência que está ali, né? E ele confirma depois a descendência. Então, você está vendo que a descendência ela está perpassando por todas as alianças, por todas as promessas que Deus fez a Abraão. A terra está perpassando por todas as alianças, por todas as promessas de Deus. E existe também aliado a isso, não só essa questão física, que pode ser espiritual também, se a gente ampliar nossa visão, pode ser espiritual também. Aqui Deus está dizendo que ele é justo. Mas ele é justo porque ele é justo? Não. Deus imputou justiça para ele. Ele não é justo porque ele é justo.
Sabe por que que não é? A gente já contou situação aqui que ele deu uma vacilada. E ele vai vacilar de novo, claro que vai, nós somos humanos. Abraão também era. Então ele não tem uma justiça dele próprio. A justiça que Deus nos dá é uma justiça imputada, é uma justiça que ele coloca sobre nós. Como Jesus não existia ainda, não é possível imputar a justiça através de Jesus. Então o que acontece aqui neste pacto que ele faz? Deus imputa a justiça a ele pela obediência dele, pela disposição de coração. Então Deus imputa essa justiça para Abraão. Em Gênesis 17, o amado vai ler com calma lá, em Gênesis 17, Deus faz um pacto com ele novamente, e é a partir deste momento que Deus muda o seu nome. Então, o pacto que Deus fez com ele, então Deus fez esse pacto com Abraão, e para demonstrar a profundidade do pacto, Deus muda o nome. Então ele não será mais pai exaltado Abrão, ele será pai de multidões Abraão. Então aqui muda o seu nome. Dizem naquela cultura que o nome é o significado do nome, o nome é a pessoa, ou seja, ela é a exteriorização das características da pessoa. Então, a partir deste momento, eu posso dizer que a sorte de Abraão é mudada, que o destino de Abraão é mudado. Se você entender destino aqui como orientação de Deus, como orientação de Deus, como desígnio de Deus. Então, a partir desse momento, nós podemos dizer que houve uma separação. Algum tempo depois, nascido seu filho, filho da promessa, em Gênesis 22, a partir do capítulo 15, Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 15 até o 19, é feita uma outra aliança. Em que circunstância isso aconteceu, Eleni? Quando Deus pede o seu filho em sacrifício no Monte Moriá, o monte que eu vou te mostrar. O Monte Moriá. Então aqui, meu querido, nestas circunstâncias, o filho da promessa agora estava sendo pedido. O único filho que ele tinha estava sendo pedido. Tá? E ele é fiel, ele é justo, ele é obediente. E a partir desse comportamento dele, então Deus sela mais uma vez este pacto com Abraão. Então nós vemos aqui 4 circunstâncias, 4 situações, né, em que ocorre promessa. O pacto efetivamente, né, com todo o cerimonial, vai acontecer nesse momento aqui, ok? Muito bem, acontece que havia promessa de descendência. E agora mais uma comparação. Amado, às vezes nós queremos que as coisas aconteçam rapidamente. E não é assim. O plano de Deus ele tem um tempo para acontecer. É preciso que as coisas estejam ajeitadas para que ocorra da melhor forma possível. Então o que acontece? Sarai não tinha filhos, ela não dava filhos a Abraão. E na cultura da época, a regra era que se a esposa não pudesse dar filhos, ela tinha que encontrar uma mulher para o seu esposo e esta mulher lhe dar filhos. O filho que esta mulher desse ao seu esposo era da esposa. Então eles computavam como um filho da esposa. O que é que Sarai fez? Na verdade, a promessa era que o filho viria dela. Mas a pressa fez com que Sarai entregasse a sua serva Agar, era uma egípcia, entregasse a sua serva Agar para que Abraão tivesse, enfim, o seu filho. Quando Ismael nasceu, ele tinha 86 anos. 86 anos tinha Abraão. E ele achava, então, que Ismael seria o seu filho, quando na verdade não era esse o plano do Senhor. Ismael foi abençoado? Sim, Ismael foi abençoado. Mas não era esse o plano. O plano era diferente. Então nós vamos ver aqui mais uma situação, e Abraão aceitou. Ele aceitou por quê? Porque era costume daquela época. Né?
será que ele foi assim um pouco frágil no sentido de não acreditar na promessa? Mas veja, a regra dizia que ele poderia ter filhos de uma outra pessoa que não sua esposa, mas o filho era contado como dela. Era uma regra, era a regra humana. Então aqui nós estamos vendo que às vezes as pessoas, na pressa de ter uma promessa cumprida, elas acabam fazendo algumas coisas que atrapalham, atravessam a promessa de Deus. E a gente vê aqui com Ismael uma tentativa de fazer cumprir a promessa. Aí a gente vê os caminhos cruzados, os caminhos que se abrem, né, de Ismael e depois do filho da promessa de Isaac. Era um filho carnal, não era um filho espiritual. Não era um filho espiritual, esse não era o filho da promessa. Este era o filho da lei, porque a lei dizia isso, não era espiritual. Resultado, Agar começa a zombar, começa a desprezar Sarai. A gente vai ver, nós vamos ter um estudo entre as duas e o amado vai ver como é que isso aconteceu depois. Muito bem, mais uma comparação eu quero fazer aqui, porque como Gênesis tem vários capítulos, desde o 12 até o 25, que se concentram na vida de Abrão, ora aqui, ora lá, ora aqui, ora lá, nós vamos observar mais uma situação interessante. Estava ele na terra de Negueb e outra vez o que acontece é que houve de novo fome no lugar e ele acaba se dirigindo para uma região de Gerar. E lá em Gerar existiam outros reis, outros governantes, e agora Abraão, de novo, a mesma situação, aquela mesma fragilidade que já tinha acontecido no Egito, acontece de novo na terra de Gerar, na terra de Abimeleque. E aí Abrão de novo fala para Sara. Agora, Sara, diz que você é minha irmã? Na verdade, era irmã mesmo. Entretanto, o que acontece? Abimeleque, de novo Deus avisa, Abimeleque toma Sara para ser sua esposa e ele é avisado por Deus. Então Deus, nesse sentido, Abrão fica um pouco mais frágil. Abrão parece que perde um pouco a razão, perde um pouco a espiritualidade, ele fica temeroso. Será que Deus, melhor eu fazer do meu jeito? E aí Deus de novo, não é do teu jeito, é do meu jeito. E ele avisa agora Abimeleque. Ele avisa Abimeleque e é óbvio que Abimeleque fica muito nervoso com ele. Ele fica nervoso com toda a razão, porque ele poderia trazer para si resultado muito sério, muito grave, né? Deus avisa, olha o risco que você está tomando, você não toca nessa mulher, né? E aí ele vai lá e repreende Abrão. Ok, tranquilo, eles se entendem, se explicam, ele afirma, não, realmente, ela é minha irmã, só que é minha esposa também, eu fiquei com medo porque eu achei que você ia me matar, etc, etc, etc. Aquela situação igual à situação que ocorreu no Egito com o faraó. Abrão fica naquela região e ele abre um poço. O que você está vendo aqui, amado, pode não ser o poço, mas é um poço muito semelhante ao poço de Berseba. Então o que acontece? Eles furam o poço, eles acham água no meio do deserto, não tem nada. Eles acham água e aí eles fazem uma construção. Então eles protegem do lado o poço. E se o amado está vendo aqui, ó, eles fazem um local, né, um bebedouro para os animais. Então o que ele faz? Ele tira a água daqui e faz escorrer a água para que os animais possam beber da água. E aí os viajantes podem fazer isso, os pastores podem fazer isso, tá certo? E as pessoas que estão por ali podem fazer isso. E aí deu uma confusão a respeito do poço de Berseba.
quando o amado for ler lá na sua Bíblia, né, sobre o poço de Berseba, é algo muito semelhante a este aqui. Claro que aqui foi feito também uma construção, um aparatozinho aqui para fazer uma sombrazinha, tá? Mas se não for este, o amado pode ter isso em mente, porque é um poço muito semelhante a esse, o poço de Berseba. Eles fizeram então um pacto entre eles e eles viraram bons vizinhos. Muito bem, o que acontece agora é que Isaac nasce. O filho da promessa nasce. Você lembra que idade tinha Abrão quando o primeiro filho, o filho carnal, o filho de Agar, o filho da lei, nasceu? Ele tinha 86. Olha aqui. Ele teve que esperar mais 14 anos para o filho da promessa nascer. Abrão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos quando ela deu à luz a Isaac. Portanto, da primeira vez, lembram lá que a gente viu todas as promessas? Da primeira vez da promessa até o nascimento foram 25 anos. Abraão esperou 25 anos para que a promessa de descendência acontecesse. Um filho dele com Sara. Não com outra, mas com Sara, sua esposa. Este era o filho da promessa. Vocês lembram, amados, tem uma passagem um pouquinho mais para frente, em que Deus pede esse filho. Deus faz uma prova, esse filho. Alguns autores acham que não foi bem assim que aconteceu, que Abrão ele tinha uma visão espiritual muito profunda e em momento nenhum ele colocou o menino, né, o seu menino, que alguns autores dizem que ele tinha uns 8 anos mais ou menos, outros dizem que ele tinha um pouquinho mais de idade, quando ele foi deitado no local para fazer o sacrifício. Dizem que não aconteceu assim. De qualquer forma, a palavra nos conta desse jeito, que Abrão estava disposto, inclusive, a matar o seu filho, porque ele achava o seguinte: mesmo que ele morra, mesmo que eu mate, Deus vai arranjar um jeito de me restituir o filho da promessa, porque este é o filho da promessa. Então, quando Deus faz esta prova e Abrão obedece, Abrão se mostra obediente, ouvindo a palavra de Deus, então aí sim se consolida a promessa aí com Isaac. Depois a gente vai contar, tem um videozinho sobre Isaac, e aí a gente vai contar como foi a vida dele e como as coisas aconteceram sob o ponto de vista de Isaac. Sob o ponto de vista de Moisés, perdão, de Abrão, sob o ponto de vista de Abrão, nós temos aqui uma obediência. Então, nesse sentido, ele foi obediente e foi até o fim. Amados, para nós fecharmos esses comparativos todos, à medida em que eu fui contando a história, eu já fui comparando e eu já fui colocando os conflitos em relação a Abraão. Tá? Só para que o amado então entenda a descendência agora, vamos lá. Abrão, ele na verdade teve filhos de 3 mulheres. O primeiro filho que ele teve foi com Agar, foi Ismael, e Ismael deu origem a todos os árabes. Hoje, né, a gente chama de árabes, os ismaelitas, ou hoje nós chamamos de árabes. Ismael, ele foi pai de 12 tribos, tá? Então eu tenho aqui uma quantidade bastante grande de filhos. Depois Abraão teve filhos com Sara. E com Sara o nome do filho foi Isaac. A gente acabou de ver. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó, que nós vamos ver mais para frente, vai ter vídeo deles também, tá certo? Esse daqui, você está vendo aqui que eu estou pintando de cor diferente, tá? É verdinho. Então eu tenho o primeiro patriarca, o segundo patriarca Isaac
e o terceiro patriarca, Jacó. E daí de Jacó, as 12 tribos. E aí começa o espalhar, aí começa a multidão de filhos. Depois que Sara morreu, Abrão, ele teve filhos com Quetura. Então ele toma Quetura ainda, e ele teve vários filhos com Quetura. Um dos filhos de Quetura foi Midian. E Midian vai dar origem a um povo chamado Midianitas, que depois vocês vão ver na história, a gente vai falar sobre os midianitas mais para frente. Amém, amados? Que Deus possa falar mais profundamente ao seu coração, através do Espírito, sobre todas essas comparações, sobre todos esses conflitos que nós vimos hoje. Bons estudos. Leia cuidadosamente aquelas passagens, veja como Deus fez o seu pacto com Abraão. Amém, amados? Bons estudos. Fica com Deus. Deus abençoe.